Minha nora me pediu para levar o celular dela ao técnico. Disse que estava travando, que não conseguia acessar nada. Eu, como sempre, aceitei ajudar. Afinal, sou a sogra prestativa, a que nunca nega um favor, a que está sempre disponível para facilitar a vida de todos. Peguei o aparelho das mãos dela e prometi resolver. Ela sorriu. Aquele sorriso que eu achava genuíno. Foi numa terça-feira de manhã. O céu em São Paulo estava cinzento, pesado, como se carregasse algo prestes a desabar. Entrei na loja de concertos ali na Rua Augusta, perto do metrô. O lugar cheirava a solda e plástico queimado. O técnico, um rapaz jovem de uns 30 anos, pegou o celular, conectou uns cabos, digitou algumas coisas. Eu esperei sentada numa cadeira de plástico, folheando uma revista velha. Então ele parou, olhou para a tela, franziu a testa, voltou a digitar, parou de novo. Dessa vez, ergueu os olhos para mim, e naquele olhar havia algo que me gelou por dentro. "A senhora é dona desse celular?" Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. "Não", respondi. "É da minha nora. Ela me pediu para trazer." Ele respirou fundo, olhou para os lados, como se certificando de que ninguém mais estava ouvindo. Então, se inclinou sobre o balcão e disse, num tom que jamais vou esquecer: "Por favor, cancele seus cartões e fuja." Meu coração disparou. Senti o sangue subir para o rosto, quente, pulsante. "Como assim? O que você está dizendo?" Ele virou a tela para mim, e o que vi ali me tirou o chão. Mensagens, centenas delas, conversas organizadas, detalhadas, frias. Não eram conversas comuns, eram instruções, planilhas, prints de cartões, senhas, tudo meu CPF, meus dados bancários, meu endereço completo, informações sobre minha rotina, meus horários, os lugares que frequento, tudo registrado com uma precisão assustadora. E não estava sozinha naquelas conversas. Havia outras pessoas envolvidas, nomes que eu não reconhecia, planos, cronogramas, valores, um esquema montado, articulado, pensado nos mínimos detalhes. Minha nora, a mulher que eu ajudei quando ela e meu filho começaram a namorar, a que eu levei ao médico quando estava grávida, a que dividiu minha mesa por anos, a que eu chamava de filha. Ela estava me roubando. "Tem mais", o técnico disse, a voz trêmula. "Tem áudios também. A senhora precisa ouvir." Ele apertou play, e então ouvi a voz dela, clara, tranquila, falando sobre mim como se eu fosse uma peça de um jogo. "A velha confia em mim. Ela assina tudo o que eu peço. Nem verifica. É só uma questão de tempo." Senti meu estômago revirar. As paredes da loja pareciam se fechar ao meu redor. Minha respiração ficou curta, rápida. Eu tentava processar, mas minha mente recusava. Não podia ser verdade. Não ela. Não minha nora. Mas era. "A senhora precisa agir rápido." O técnico insistiu. Isso é crime. E pelo que estou vendo, já está acontecendo." Peguei meu celular com as mãos trêmulas. Liguei para o banco. Bloqueei os cartões. Todos. Depois liguei para a polícia e pedi orientação. Eles me disseram para registrar um boletim de ocorrência imediatamente e guardar todas as provas. O técnico fez cópias de tudo. Prints, áudios, conversas. Tudo salvo numa pasta. Tudo documentado. Saí daquela loja com as pernas bambas. O mundo lá fora continuava igual. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas, vendedores ambulantes gritavam. Mas para mim, tudo tinha mudado. Eu não era mais a mesma. Sentei num banco de praça, a poucos metros dali. Segurei o celular dela nas mãos. Aquele aparelho pequeno, inofensivo. Dentro dele, a verdade. Dentro dele, a traição. Pensei no meu filho, meu único filho. O que ele sabia? Seria possível que ele estivesse envolvido? A ideia me cortou como uma lâmina. Não, não podia ser. Ele não faria isso comigo. Ou faria. Eu precisava agir. Mas como? Confrontá-la? Contar para meu filho? Ir direto à polícia? Minha cabeça girava, os pensamentos se atropelavam. Cada opção parecia pior que a outra. Então, lembrei das palavras do técnico. Fuja. Mas fugir para onde? Da minha própria família? Da mulher do meu filho? Da mãe dos meus netos? Respirei fundo. Fechei os olhos. E quando os abri, a decisão já estava tomada. Eu não ia fugir. Ia enfrentar. Mas no meu tempo, do meu jeito.
Porque se tem uma coisa que aprendi nesses 63 anos de vida é que traição não se resolve com escândalo, se resolve com estratégia. Voltei para casa. A casa que eu construí com meu próprio suor, que paguei com meu próprio trabalho. A casa que, descobri naquele dia, estava sendo usada contra mim. Entrei, fechei a porta, coloquei o celular dela em cima da mesa da sala e esperei. Meia hora depois, a campainha tocou. Era ela. Oi, sogra, disse sorridente, entrando sem esperar convite. Conseguiu arrumar meu celular? Olhei para ela. Realmente olhei, como se fosse a primeira vez. E vi o que nunca tinha visto antes, a falsidade por trás do sorriso, a frieza por trás da simpatia, a calculista por trás da nora carinhosa. Consegui, respondi mantendo a voz calma. Aliás, descobri muita coisa interessante lá dentro. Ela parou. O sorriso vacilou por uma fração de segundo, mas logo voltou, ainda mais largo. Ah, é? Que bom. Deve ter sido só um vírus mesmo. Não era vírus, eu disse, ainda de pé, de braços cruzados. Era algo bem pior. Agora o sorriso sumiu. Ela engoliu seco. Do que a senhora está falando? Senta, ordenei. E pela primeira vez na vida, ela me obedeceu sem questionar. Peguei o celular, abri a pasta de prints que o técnico tinha me enviado e coloquei na frente dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela ficou branca, completamente branca. As mãos começaram a tremer. Ela tentou falar, mas não saiu som. Apenas um ar preso na garganta. Quanto? Perguntei, a voz baixa, controlada. Quanto você já tirou de mim? Ela balançou a cabeça. Eu posso explicar. Quanto? Sogra, por favor, Quanto? Ela começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de pânico. De quem foi pego. De quem sabe que não há volta. 23 mil, ela sussurrou. Mas eu ia devolver, eu juro. Eu só estava com dificuldades e... 23 mil reais. Repeti, deixando o número ecoar no ar. Você roubou 23 mil reais de mim, usando meus dados, minha confiança, meu amor. Ela soluçou mais alto. Eu sinto muito mesmo. Por favor, não conte para o Lucas, por favor. Ah, mas eu vou contar, eu disse, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. Vou contar para ele, vou contar para a polícia e vou contar para todo mundo que precisa saber quem você realmente é. Ela se levantou de um pulo. A senhora não pode fazer isso. Eu sou a mãe dos seus netos. A senhora vai destruir a família. Eu dei um passo à frente. Olhei bem nos olhos dela. Você destruiu essa família no momento em que decidiu me roubar. Eu só estou colocando as cartas na mesa. Antes que ela pudesse responder, meu celular tocou. Era meu filho. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Atendi a ligação do meu filho com a mão tremendo. Minha nora estava parada na minha frente, os olhos arregalados, suplicantes. Ela balançava a cabeça freneticamente, fazendo gestos desesperados para que eu não dissesse nada. Mãe? A voz do Lucas do outro lado da linha. Meu menino, meu único filho. O homem que eu criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou. Tudo bem aí? A Júlia conseguiu pegar o celular? Olhei para ela. Júlia, a mulher que eu achava que conhecia. A que eu tinha abraçado quando ela chorou de emoção ao saber que estava grávida do primeiro neto. A que eu tinha defendido quando a família dela a criticou por casar sem emprego fixo. Conseguiu sim, respondi, mantendo a voz neutra. Na verdade, ela está aqui comigo agora. Júlia juntou as mãos em súplica silenciosa. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas eu não sentia pena. Sentia raiva, uma raiva fria, calculada, que crescia no meu peito como uma planta venenosa. Ah, que bom! Lucas disse aliviado. Olha, mãe, eu tô saindo do trabalho agora. Vocês querem jantar lá em casa hoje? Faz tempo que a gente não se reúne. Júlia negava com a cabeça, cada vez mais desesperada. Mas algo em mim decidiu diferente. Adoraria, filho. Que horas? Umas 7? Eu pego as crianças na natação e já levo para casa. Perfeito. Até mais tarde, então. Desliguei. O silêncio voltou a cair sobre a sala como uma cortina pesada. Júlia me encarava, o rosto pálido, o corpo tenso como corda de violão prestes a arrebentar. Por que você fez isso? Ela sussurrou, a voz rouca. Por que aceitou o jantar? Por quê? Respondi calmamente, guardando meu celular na bolsa. É hora da verdade.
E prefiro que seja na frente dele, cara a cara, sem mentiras. Você vai destruir tudo, ela gritou, perdendo a compostura. Meu casamento, minha família, meus filhos, eles vão crescer sem mãe por causa disso. Eles não vão crescer sem mãe, eu disse, sentindo o peso de cada palavra. Eles vão crescer sabendo que mãe não é quem gera, é quem cuida. E você, Júlia, não cuidou de ninguém além de si mesma. Ela deu um passo à frente, o dedo apontado para mim. A senhora não tem provas de nada. É a minha palavra contra a da senhora. Peguei o celular dela. Balancei no ar. Tenho todas as provas que preciso aqui dentro. Conversas, áudios, transações, tudo. O técnico fez cópia de absolutamente tudo antes de devolver o aparelho. Vi o momento exato em que ela percebeu que tinha perdido. Os ombros caíram. O corpo inteiro pareceu murchar. Ela se deixou cair no sofá, o rosto entre as mãos. Eu estava desesperada. Ela murmurou, a voz abafada. A gente tá devendo. O Lucas perdeu aquela promoção e as contas começaram a apertar. Eu só queria ajudar. Ajudar? Repeti, incrédula. Você me roubou. Usou meus dados para fazer empréstimos no meu nome. Acessou minha conta bancária. Isso não é ajudar. Isso é crime. Eu ia devolver, ela insistiu, erguendo o rosto molhado de lágrimas. Juro por Deus, eu ia devolver cada centavo assim que as coisas melhorassem. Com que dinheiro, Júlia? Vocês mal conseguem pagar as próprias contas. Como você ia me devolver 23 mil reais? Ela não respondeu, porque não tinha resposta. Nunca teve intenção de devolver. Aquilo era óbvio para qualquer um com meio neurônio funcionando. Sentei na poltrona em frente a ela. Cruzei as pernas. Respirei fundo, organizando os pensamentos. Porque o que eu ia fazer agora mudaria tudo. Não tinha volta. Você tem duas opções. Comecei, a voz firme. Primeira, você me conta tudo, absolutamente tudo agora. Quem mais está envolvido, quanto você realmente pegou, onde está esse dinheiro. E depois você vem comigo à polícia e se entrega. E a segunda? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Eu vou à polícia sozinha, hoje mesmo, e deixo que eles investiguem você, sua família, suas contas, tudo. E te garanto que eles vão encontrar muito mais do que eu encontrei. Júlia ficou em silêncio por longos segundos. Pude ver sua mente trabalhando, calculando, buscando saídas. Mas não havia saída. Ela estava encurralada. Minha irmã, ela finalmente disse, tão baixo que quase não ouvi. Minha irmã está envolvida. Senti o estômago revirar. Vanessa? Ela assentiu. Foi ideia dela. Ela trabalha num banco. Sabe como essas coisas funcionam. Foi ela que ensinou como acessar suas contas sem levantar suspeita. Meu Deus, murmurei, passando a mão pelo rosto. Vanessa, a irmã mais nova da Júlia. A moça simpática que sempre trazia bolo nas reuniões de família. Mais uma víbora disfarçada de amiga. E meu filho? Perguntei, sentindo o coração apertar. Lucas sabe de alguma coisa? Não, ela respondeu rápido demais. Ele não sabe de nada, eu juro. Ele nunca aceitaria isso. Eu queria acreditar. Com cada fibra do meu ser, eu queria acreditar que meu filho era inocente. Mas a dúvida tinha se instalado. E dúvida é como ferrugem. Corroe tudo que toca. Quanto? Perguntei novamente. Quanto você e sua irmã roubaram de mim? Ela hesitou, mordeu o lábio, depois sussurrou. 42 mil. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. 42 mil reais. Quase 2 anos de aposentadoria. Dinheiro que eu guardava para emergências, para ajudar meu filho se precisasse, para garantir que eu não ficaria desamparada na velhice. Onde está esse dinheiro? Gastamos, ela confessou, evitando meu olhar. Pagamos dívidas de cartão, pusemos o carro no nome da Vanessa, reformamos a casa dela. Não sobrou nada. Não sobrou nada, repeti mecanicamente. 42 mil reais. E não sobrou nada. Levantei. Não conseguia mais ficar sentada. Andei até a janela. Lá fora, a tarde caía sobre São Paulo. O trânsito lento da avenida, o vai e vem de pessoas voltando do trabalho, a vida normal de gente normal. Mas aqui dentro, meu mundo tinha desabado. Você vai devolver, eu disse, ainda olhando para a rua. Não sei como, não sei quando, mas você vai devolver cada centavo. Eu prometo, ela disse rapidamente. Eu juro, eu vou trabalhar, vou fazer o que for preciso. E, continuei, me virando para encará-la,
Você vai contar tudo pro Lucas. Hoje. No jantar, na frente de mim. Ela empalideceu ainda mais. Não, não posso fazer isso. Pode e vai. Porque se você não contar, eu conto. E te garanto que vai ser bem pior. Ele vai me deixar. Ela soluçou. Ele vai me tirar as crianças. Deveria ter pensado nisso antes, respondi sem piedade. Você fez escolhas, Júlia. Agora vai arcar com as consequências. Peguei minha bolsa, meu celular, as chaves do carro. Vou sair agora. Vou ao banco, vou ao advogado, vou me certificar de que não tem mais nenhuma surpresa esperando por mim. Você fica aqui e pensa muito bem no que vai dizer pro seu marido hoje à noite. E se eu não aparecer? Ela desafiou. Uma última tentativa de retomar controle. E se eu pegar as crianças e sumir? Dei um passo em direção a ela. Ela encolheu. Se você fizer isso, eu disse, cada palavra pausada, clara, eu garanto que a polícia vai te encontrar. E quando encontrarem, não vão apenas te prender por roubo, vão te prender por sequestro também. Então pensa bem antes de fazer qualquer besteira. Saí sem olhar para trás. Desci as escadas do prédio com as pernas bambas, mas a mente estranhamente clara. Era como se uma névoa tivesse se dissipado. Eu via tudo agora. A manipulação, as mentiras, os sorrisos falsos. Entrei no carro, segurei o volante com força e pela primeira vez em horas, chorei. Chorei pela confiança quebrada, pela família destroçada, pelo dinheiro perdido, mas principalmente chorei pelo meu filho, porque sabia que quando ele descobrisse a verdade, seu mundo também ia desabar. Enxuguei as lágrimas, liguei o carro e fui resolver o que precisava resolver, porque se tem uma coisa que aprendi na vida, é que dor a gente sente depois. Na hora da batalha, a gente guerreia. Às 7 da noite, eu estava na porta da casa do meu filho, a casa que eu tinha ajudado a mobiliar. As paredes que eu tinha ajudado a pintar. O lar que eu achava que conhecia. Toquei a campainha. Lucas abriu a porta com um sorriso largo. Mãe, entre, entre. As crianças estão ansiosas para te ver. Entrei. Meus netos correram para mim, abraçaram minhas pernas, encheram meu coração de uma dor doce. Crianças inocentes, que não tinham culpa de nada, que iam sofrer por causa das escolhas erradas dos adultos. Júlia estava na cozinha. Nossos olhares se cruzaram. Ela estava pálida, os olhos vermelhos. Tinha chorado, muito, mas ainda estava lá. Não tinha fugido. Vamos jantar? Lucas perguntou animado, sem perceber a tensão no ar. Antes, eu disse, a voz firme. Precisamos conversar. Ele franziu a testa. Conversar sobre o quê? Olhei para Júlia. Ela fechou os olhos, respirou fundo. E quando os abriu novamente, eu vi resignação. Lucas, ela começou, a voz trêmula. Tem uma coisa que eu preciso te contar. E ali, naquela sala, com as crianças brincando no quarto ao lado, a verdade finalmente veio à tona. Lucas olhou para a esposa, depois para mim. A confusão no rosto dele era dolorosa de ver. Júlia, do que você está falando? Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. As mãos tremiam tanto que ela precisou segurá-las juntas. Vi o momento em que o pânico a dominou completamente. Ela não ia conseguir. Ia desabar antes de falar. Meu filho, comecei eu, mantendo a voz calma, merece saber a verdade. E se você não consegue contar, eu conto. Mãe, o que está acontecendo? Lucas perguntou, a voz subindo um tom. Vocês estão me assustando. Sentei no sofá. Fiz sinal para que ele sentasse também. Júlia permaneceu de pé, encostada na parede da cozinha, como se precisasse do apoio para não cair. Filho, comecei, escolhendo cada palavra com cuidado. Hoje de manhã, eu levei o celular da Júlia para consertar. Ela tinha me pedido esse favor. Eu sei, ele disse impaciente. E daí? E daí que o técnico encontrou algo no celular dela. Algo muito sério. Lucas olhou para a esposa. Júlia, o que tinha no seu celular? Ela começou a chorar baixinho, mas não respondeu. Tinha conversas, continuei. Mensagens planejando como acessar minhas contas bancárias. Tinha meus dados pessoais, senhas, informações que só alguém muito próximo poderia ter. Tinha áudios dela falando sobre mim, sobre como eu confiava nela, sobre como seria fácil me roubar. A palavra pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Roubar. Lucas se levantou de um salto. O quê? Mãe, você tá maluca? A Júlia nunca faria isso. Fiz. A voz dela saiu num fio, mas saiu. Eu fiz. Ele se virou para ela tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. O que você disse?
Eu fiz, Lucas. Eu roubei sua mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir o tic-tac do relógio na parede, o zumbido da geladeira, a respiração pesada do meu filho. Quanto? Ele perguntou, a voz perigosamente baixa. Júlia soluçou mais alto. 42 mil. Vi meu filho empalidecer. Ele deu 2 passos para trás, cambaleante, e sentou pesadamente na cadeira. Passou as mãos pelo rosto, pelos cabelos, como se tentasse acordar de um pesadelo. 42 mil reais. Ele repetiu, como se testando as palavras. Você roubou 42 mil reais da minha mãe. Eu ia devolver. Júlia tentou, dando um passo à frente. Eu juro, amor, eu ia... Não me chama de amor! Ele explodiu, levantando de novo. Não você me chama de nada agora! As crianças apareceram na porta do quarto, assustadas com um grito. Papai? Lucas respirou fundo, fechou os olhos. Quando os abriu, havia lágrimas neles, mas a voz saiu controlada. Volta pro quarto, meus amores. Papai e mamãe estão conversando coisa de adulto. Já já eu vou aí, tá bom? Mas o papai tá bravo? A menorzinha perguntou, o lábio tremendo. Não, princesa. Papai não tá bravo com vocês. Nunca. Agora vai, por favor. Eles voltaram, relutantes. Lucas esperou até ouvir a porta do quarto fechar. Então se virou para a esposa. Explica, ele ordenou. Explica tudo. Agora. E Júlia contou. Entre soluços e pausas, ela contou. Sobre as dívidas que tinham se acumulado, sobre a pressão de manter as aparências, sobre a irmã que tinha dado a ideia e ensinado como executar, sobre cada transação, cada mentira, cada momento em que tinha olhado no meu rosto e fingido amor enquanto planejava me roubar. Lucas ouvia em silêncio, o maxilar travado, os punhos cerrados. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha quando criança e descobria alguma injustiça. Meu filho tinha um senso de certo e errado muito forte. Sempre teve. E eu? Ele perguntou quando ela terminou. Eu sabia de alguma coisa? Não, ela disse rapidamente. Você nunca soube. Eu nunca ia te contar. Óbvio que não ia, ele respondeu amargo. Porque você sabe que eu jamais aceitaria isso. Jamais. Ele se virou para mim. E nos olhos dele eu vi culpa. Mãe, eu não sabia. Você precisa acreditar em mim. Levantei e fui até ele. Segurei o rosto do meu filho entre minhas mãos, como fazia quando ele era pequeno e tinha medo do escuro. Eu sei, filho. Eu sempre soube que você não estava envolvido. Ele desabou. Literalmente desabou no meu colo, chorando como uma criança. E eu segurei meu menino, sentindo meu próprio coração partir em pedaços, porque aquela não era minha dor sozinha. Era dele também. Talvez até mais. Ela destruiu tudo, mãe. Ele soluçava. Tudo. Como eu vou confiar nela de novo? Como? Não tinha resposta, porque eu mesma estava me fazendo a mesma pergunta. Júlia se aproximou, tentando tocar no ombro dele. Lucas, por favor, me perdoa. Eu errei. Eu sei que errei, mas a gente pode superar isso. Ele se afastou como se o toque dela queimasse. Não me toca. Não agora. Mas as crianças... Ela tentou. As crianças, ele a interrompeu. Vão ficar comigo. Você vai sair dessa casa. Hoje. O quê? Não? Lucas, você não pode fazer isso. Posso e vou, ele disse, limpando as lágrimas com raiva. Você cometeu um crime. Contra a minha mãe. A mulher que te acolheu. Que te tratou como filha. E você roubou ela. Roubou a gente. Eu sou a mãe dos seus filhos, Júlia gritou desesperada. E eu sou o filho da mulher que você roubou. Ele gritou de volta. Você acha que eu vou deixar você perto das crianças depois disso? Você acha que eu confio em você com qualquer coisa agora? Júlia se virou para mim, os olhos suplicantes. Por favor, fala com ele. Eu sei que eu errei, mas por favor... Olhei para ela, para a mulher que tinha compartilhado minha mesa, que tinha segurado minha mão na sala de parto, que tinha me chamado de mãe. Você fez a escolha. Eu disse calmamente. Agora vive com ela. Mas eu vou devolver, ela insistiu. Eu prometo, eu vou trabalhar, vou pagar tudo. Com que dinheiro, Júlia? Lucas perguntou, a voz cansada. Você não trabalha há 3 anos. Gastou tudo que roubou. Como você vai devolver? Eu dou um jeito. Claro que vai, eu disse. Porque amanhã de manhã você vai comigo à delegacia. Vai registrar tudo, vai assumir o que fez. E vai assinar um termo se comprometendo a devolver. Mas se eu fizer isso, vão me prender, ela gritou.
Deveriam, Lucas disse friamente. Mas minha mãe tá sendo generosa demais. Eu, no lugar dela, já tinha te entregue hoje. Não quero te ver presa, eu expliquei. Não por causa de você, por causa dos meus netos. Eles não merecem crescer visitando a mãe na cadeia, mas você vai pagar. De um jeito ou de outro, você vai pagar. Júlia caiu de joelhos, literalmente. No meio da sala, chorando convulsivamente, implorando perdão. Mas perdão é algo que se dá quando há arrependimento verdadeiro. E tudo que eu via nela era medo das consequências. Não remorso pelo que fez, medo de ser pega, medo de perder o conforto, medo de ter que enfrentar a realidade. Junta suas coisas, Lucas disse, a voz monótona. Você tem 1 hora. Vai para casa da sua irmã. Já que vocês duas são tão parceiras em crime, sejam parceiras na desgraça também. E as crianças? Ela perguntou entre soluços. Vão ficar comigo. Você pode visitá-las. Depois que resolvermos toda essa situação legal. Depois que minha mãe decidir o que vai fazer. Júlia olhou para mim uma última vez. Procurando o quê? Compaixão? Mudança de ideia? Uma saída fácil? Não encontrou nada disso. Ela se levantou, cambaleante, e foi para o quarto. Ouvimos gavetas se abrindo, roupas sendo jogadas em malas. As crianças abriram a porta do quarto delas, confusas. Mamãe vai viajar? A mais velha perguntou. Lucas se abaixou na frente delas. A mamãe vai ficar uns dias na casa da tia Vanessa, tá bom? Mas vocês vão ficar aqui com o papai. E a vovó vai vir dormir aqui hoje também. Por quê? A pequena perguntou, os olhos marejados. Porque às vezes os adultos precisam resolver umas coisas, mas vocês não precisam se preocupar. O papai e a vovó estão aqui, tá? Eles assentiram, mas eu podia ver a confusão nos rostinhos. Crianças sempre sabem quando algo está errado, mesmo quando tentamos esconder. Meia hora depois, Júlia saiu do quarto com 2 malas. Passou pelas filhas sem conseguir olhar nos olhos delas. Mamãe te ama, ela murmurou, a voz quebrada. Então volta logo, mamãe, a menor disse, abraçando a perna dela. Júlia quase desabou de novo, mas Lucas a segurou pelo braço. Vai! Ela saiu. A porta se fechou, e naquele momento senti o peso de tudo desabar sobre mim. 63 anos de vida. Tinha passado por tanta coisa. Perdi meu marido, criei meu filho sozinha, trabalhei até os ossos para dar educação e dignidade a ele. E agora estava ali, vendo minha família se estilhaçar por causa da ganância de alguém em quem confiei. Lucas se sentou no chão, encostado na parede. Como eu não vi, mãe? Como eu fui tão cego? Sentei ao lado dele. Porque você confiava. E confiança não é cegueira, filho. É generosidade. Ela que traiu essa generosidade, não você. Mas e agora? O que eu faço? Como eu explico isso para as meninas? Como eu sigo em frente? Um dia de cada vez, respondi pegando a mão dele. Um dia de cada vez, igual a gente sempre fez. Ele encostou a cabeça no meu ombro. E ficamos ali, mãe e filho, no silêncio de uma casa que nunca mais seria a mesma. Lá fora, a noite tinha caído sobre São Paulo. As luzes da cidade piscavam indiferentes ao drama humano. A vida seguia, como sempre segue. E nós, sobreviventes de mais uma batalha, respirávamos fundo e nos preparávamos para o que viria pela frente, porque ainda não tinha acabado, nem de perto. Os 3 meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. E olha que eu já tinha passado por muita coisa. Na manhã seguinte àquela noite terrível, Júlia apareceu na delegacia comigo, conforme prometido. Ela estava irreconhecível. Olhos inchados, roupas amarrotadas, o cabelo preso de qualquer jeito. Registramos o boletim de ocorrência. Ela confessou tudo, na frente do delegado, na frente do escrivão, na frente de Deus e de quem quisesse ouvir. A senhora quer prestar queixa? O delegado me perguntou, olhando por cima dos óculos. Olhei para Júlia. Ela estava encolhida na cadeira ao lado, tremendo. Não de frio, de medo. Quero que fique registrado, respondi. Quero que ela assine um termo de confissão de dívida. E quero um prazo legal para ela começar a pagar. E quanto à prisão? Respirei fundo. Não vou pedir prisão. Mas se ela não cumprir o acordo, vou prosseguir com tudo. Júlia me olhou com algo que poderia ser gratidão. Mas eu não fiz aquilo por ela. Fiz pelas minhas netas, porque elas já iam sofrer o suficiente com a separação dos pais. Não precisavam sofrer com a prisão da mãe também.
Depois da delegacia, fomos ao banco. Desbloqueamos o que podia ser desbloqueado. Contestamos as transações fraudulentas. Algumas foram estornadas, outras não. No final das contas, o prejuízo real foi de R$ 28 mil. Ainda era uma fortuna para quem vive de aposentadoria. Mas era menos do que eu temia. Vanessa, a irmã de Júlia, foi mais difícil de lidar. Quando a polícia a procurou, ela negou tudo. Disse que não sabia de nada, que Júlia estava mentindo para se livrar da culpa. Mas os registros não mentiam. As mensagens, as transferências, tudo apontava para ela. Levou 2 semanas para ela finalmente admitir. E só admitiu porque o banco onde trabalhava começou uma investigação interna. Ela foi demitida. Júlia perdeu a única aliada que tinha. Lucas pediu o divórcio 3 semanas depois daquela noite. Não houve discussão. Não houve tentativa de reconciliação. Ele foi claro e direto. Confiança quebrada não se conserta. As meninas sofreram. É claro que sofreram. Não importa quantas vezes a gente tente explicar. Crianças não entendem por que a mamãe foi embora, por que o papai chora no banheiro quando acha que ninguém está vendo, por que a casa ficou tão quieta de repente. Eu me mudei temporariamente para a casa do meu filho, não para vigiá-lo ou controlá-lo, mas porque ele precisava de alguém para fazer o café da manhã enquanto ele vestia as meninas para a escola. Precisava de alguém para ouvir quando a raiva dava lugar ao choro, no silêncio da madrugada. Eu amava ela, mãe. Ele me disse uma noite, sentado na varanda, olhando para o nada. De verdade. Como eu não vi? Porque amor não é evidência, filho. Respondi, sentando ao lado dele. A gente ama com o coração aberto. E às vezes, pessoas aproveitam dessa abertura. Não é culpa de quem ama. É culpa de quem trai. Mas, e se eu nunca mais conseguir confiar em ninguém? Vai conseguir. Só não agora. Agora você precisa se curar. E cura leva tempo. Júlia tentou se aproximar algumas vezes. Mandava mensagens, ligava, pedia para ver as filhas. Lucas permitia as visitas, sempre supervisionadas, sempre curtas. Ela chegava, abraçava as meninas, chorava, pedia desculpas que as crianças não entendiam e ia embora. Numa dessas visitas, ela me procurou. Eu posso falar com a senhora? Só 1 minuto? Olhei para meu filho. Ele assentiu, pegou as meninas e foi para o quarto delas. Ficamos sozinhas na sala. Eu sei que nada do que eu disser vai mudar o que eu fiz. Ela começou, a voz baixa. Mas eu preciso que a senhora saiba que eu me arrependo. De verdade, todos os dias eu acordo e penso: como eu fui capaz? E qual é a resposta? Perguntei cruzando os braços. Que eu fui egoísta, desesperada e idiota. Uma combinação muito perigosa. Ela deu uma risada sem humor. Eu perdi tudo. Meu casamento, minha casa, a confiança das minhas filhas. E tudo por dinheiro que eu nem tenho mais. E sua irmã? Vanessa não fala mais comigo. Diz que eu joguei ela debaixo do ônibus. E ela tá certa. Eu fiz isso, porque eu tava desesperada e não pensei em mais ninguém além de mim mesma. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria sentir pena dela. Mas a outra parte, a parte que ainda doía, não conseguia. Eu vou pagar, sabe? Ela continuou. Consegui um emprego, num mercado, registrando compras. Paga pouco, mas paga. Vou levar anos, mas eu vou pagar tudo. Espero que sim, respondi. Não por mim, por você. Porque enquanto você não acertar suas contas, nunca vai conseguir seguir em frente de verdade. Ela assentiu, limpando as lágrimas. A senhora acha que um dia o Lucas vai me perdoar? Suspirei. Não sei, Júlia. Perdão não é algo que a gente exige. É algo que acontece quando está pronto para acontecer. Talvez ele perdoe. Talvez não. Mas isso não depende mais de você. Você fez sua parte. Estragou tudo. Agora só resta a ele decidir o que fazer com os cacos. Ela saiu logo depois. Lucas voltou com as meninas. E a vida seguiu seu curso lento e doloroso de cura. 2 meses depois do episódio do celular, eu estava na cozinha do meu filho fazendo brigadeiro com as netas quando meu celular tocou. Era o banco. Senhora Helena, a voz formal do gerente. Temos uma novidade sobre seu caso. Meu coração disparou. Boa ou ruim? Boa. Conseguimos reaver mais R$ 12 mil das transações fraudulentas. O dinheiro já está sendo depositado em sua conta. Desliguei com as mãos tremendo. R$ 12 mil. Não era tudo, mas era alguma coisa. Era justiça, mesmo que parcial.
Vovó tá chorando? A menor perguntou, olhando para mim com preocupação. Tô, amor, respondi, limpando as lágrimas. Mas é de felicidade. Às vezes a gente chora de felicidade também. Por quê? Porque às vezes coisas boas acontecem. E a gente fica tão surpreso que não sabe o que fazer com essa alegria toda. Aí chora. Ela pareceu satisfeita com a resposta e voltou a mexer o brigadeiro. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, sentei com Lucas na varanda. A mesma varanda onde tínhamos conversado tantas vezes nos últimos meses. Conseguiram reaver parte do dinheiro, contei. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Que bom, mãe. Você merece. E você? Como você tá? Ele demorou para responder. Olhou para o céu, para as estrelas que teimavam em brilhar mesmo com a poluição da cidade. Tô existindo. Tem dias bons, tem dias ruins. Hoje foi um dia bom. As meninas riram bastante. Achei que não ia ouvir elas rirem de novo tão cedo. Crianças são resilientes, eu disse. Mais do que a gente imagina. E eu também tô tentando ser resiliente. Ele olhou para mim. Obrigado, mãe, por tudo, por ter me contado a verdade, por não ter deixado eu viver numa mentira, por estar aqui. Filho, eu disse pegando a mão dele, eu sempre vou estar aqui. Não importa o que aconteça. Esse é meu trabalho, ser sua mãe. E esse é um trabalho que eu escolho todos os dias. Ele apertou minha mão. E ficamos ali, em silêncio, mãe e filho, sobreviventes de uma tempestade que podia ter nos afogado, mas que, em vez disso, nos ensinou a nadar. 6 meses depois daquela terça-feira em que levei o celular da minha nora para consertar, minha vida tinha mudado completamente. Eu tinha voltado para minha casa, mas visitava meu filho e minhas netas quase todos os dias. Lucas estava fazendo terapia e, lentamente, voltando a sorrir. As meninas tinham se adaptado à nova rotina, à ausência da mãe, à presença mais constante da avó. Júlia continuava trabalhando no mercado. Continuava depositando R$ 200 por mês na minha conta. Ia levar anos para pagar tudo, talvez décadas, mas ela estava tentando. E isso, de certa forma, importava. Eu tinha aprendido algo naqueles meses difíceis. Tinha aprendido que confiança é um presente frágil, que pode ser quebrado em segundos e levar anos para ser reconstruído, se é que pode ser reconstruído. Tinha aprendido que, às vezes, as pessoas que a gente ama são capazes de nos machucar de formas que a gente nunca imaginou possível. Mas também tinha aprendido que dor não é destino, é passagem. A gente passa pela dor, carrega as cicatrizes, mas não precisa ficar preso nela para sempre. Numa tarde de sábado, estava na casa do meu filho ajudando com o almoço quando a menor das minhas netas veio correndo da sala. Vovó, vovó, olha o que eu fiz! Era um desenho, uma casa, um sol, 3 pessoas de mãos dadas. Quem são essas pessoas? Perguntei. Sou eu, o papai e você. Ela respondeu orgulhosa. Nossa família. Olhei para aquele desenho e senti o coração apertar. Não de tristeza, mas de algo parecido com esperança. Porque ali, naquele papel rabiscado por uma criança de 5 anos, estava a verdade. Família não é quem te machuca. É quem fica quando tudo desmorona. Tá lindo, meu amor, eu disse, abraçando ela. Vou guardar para sempre. E guardei. Coloquei na geladeira, onde todos pudessem ver. Um lembrete de que mesmo depois da tempestade, mesmo depois da traição, mesmo depois de tudo, ainda havia amor. Ainda havia razão para continuar. Naquela noite, antes de dormir, olhei no espelho. Vi uma mulher de 63 anos. Rugas ao redor dos olhos, cabelos mais brancos do que na última vez que tinha prestado atenção. Mas também vi força, vi resiliência, vi alguém que tinha enfrentado a pior traição possível e tinha sobrevivido. Você conseguiu, murmurei para meu reflexo. Você realmente conseguiu. E pela primeira vez em meses, sorri. Um sorriso verdadeiro que vinha de dentro, porque tinha conseguido. Tinha protegido meu filho, minhas netas, minha dignidade. Tinha enfrentado a verdade de frente e não tinha fugido. Aquele celular que levei para consertar numa terça-feira qualquer tinha revelado um segredo que destruiu uma família. Mas também tinha revelado uma força que eu não sabia que tinha. Tinha me mostrado que eu não era mais aquela mulher que aceitava tudo em silêncio, que engolia desaforos com um sorriso educado. Eu era uma mulher que sabia dizer não, que sabia se defender, que sabia que seu valor não dependia da aprovação de ninguém.
E isso, eu percebi, era a verdadeira liberdade. Deitei na cama, apaguei a luz e dormi em paz, porque tinha feito o que precisava ser feito. Não tinha sido fácil, não tinha sido bonito, mas tinha sido necessário. E no dia seguinte, quando acordei, o sol estava brilhando, a vida estava me esperando, e eu estava pronta para vivê-la, mais forte, mais sábia e infinitamente mais ciente do meu próprio valor. Porque se tem uma coisa que aquela história toda me ensinou, foi essa: a gente não precisa da aprovação de quem nos trai, a gente precisa da nossa própria aprovação. E essa eu finalmente tinha conquistado. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal para mais histórias reais de superação e recomeço. Conte nos comentários. Você já passou por uma situação de traição familiar? Como você lidou? Sua história pode ajudar alguém.